Nós vamos ler o capítulo 1, mas antes disso eu queria que a gente fizesse duas orações. A primeira eu queria que a gente orasse pela... Alguém pode só olhar aí para mim, para não ficar tão alto? A primeira eu queria que a gente orasse pela Fabiola, a esposa do pastor Caio. Ela vai ganhar o bebê amanhã, ela vai fazer a cesariana amanhã. Vamos orar a Deus para que dê tudo certo, para que tudo saia muito melhor do que o esperado. Se você puder, faça essa oração comigo então. É a Maria que vai nascer, tá bom? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro nesse dia pela vida da Fabiola e te peço, ó Deus, enche o coração dela de paz, de tranquilidade, de alegria. Ó Deus, que esses momentos, essas horas que antecedem, ó Deus, a chegada da Maria, sejam momentos em que a tua filha possa, Senhor Deus, ser visitada pelo Espírito Santo, que a tua palavra a acalme, que o Senhor, ó Deus, proporcione um momento mais abençoado e perfeito do que ela pode imaginar, do que também o Caio pode imaginar, o José Neto. Por isso nós te pedimos, ó Deus, que amanhã o nascimento da Maria seja repleto, Senhor Deus, de muita alegria, de muita graça, de muita bênção, ó Deus, sobre essa família. Que assim eles se multipliquem e que assim, ó Deus, mais uma serva do Senhor nasça sobre a terra e assim possa crescer em graça, conhecimento, sabedoria e estatura para a glória do Senhor. Abençoe os teus filhos, prepara esse momento, prepara todos os médicos e as pessoas que estarão supervisionando, ó Deus, esse parto, e que assim, ó Deus, a bênção do Senhor seja estabelecida. Abençoe o pós-parto, abençoe, Senhor Deus, a amamentação. Essa é a oração que nós fazemos por eles, em o nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus os abençoe. Então, nós oramos por ele. A última oração que eu queria que a gente fizesse antes de eu pregar é eu não sei, eu acho que é um casal que mora nessa casa aqui do lado. Uma vez eu fui falar com eles assim, trataram a gente muito mal. E ontem a gente estava aqui do lado e eles disseram que eles têm problema de depressão e trataram super mal a gente. Eles disseram que já arrancaram uma empresa que tinha aqui. Antes da gente vir para cá, tinha um terreiro de macumba também. Falaram, nós arrancamos a empresa, arrancamos o terreiro de macumba, mas vai arrancar vocês aqui também. Então, eu queria que a gente fizesse uma oração, né, para Jesus tocar nesses corações, né? E a maior alegria que a gente ia ter era essas pessoas congregando aqui um dia. Então, eu acredito que Deus faz coisas nesse sentido. Eu queria que você orasse comigo por esses vizinhos, que não tive a oportunidade de saber o nome, mas que Jesus possa tocar o coração deles, né? Nós não queremos o mal de ninguém, nem estamos fazendo nada para atrapalhar ninguém. Vamos orar? Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor possa abençoar essa vizinhança, exclusivamente, Senhor Deus, os nossos vizinhos que estão aqui do nosso lado direito. Eu peço que o Senhor toque o coração dessa senhora e desse senhor. Eles disseram que eles têm problema com depressão. Visita eles, Senhor. Mostra para eles, ó Deus, que a vida ela pode ser muito mais do que o que eles têm vivido hoje em dia. Senhor Jesus, mostra que o Senhor é poderoso para arrancar a depressão. Mostra que o Senhor é poderoso para reverter a vida que estava escura, tenebrosa, numa vida de graça, uma vida de paz. Espírito Santo, o Senhor pode converter o pecado da justiça e do juízo. Visita-os para mostrar a eles que é na verdade a igreja de Jesus, que é repassar o evangelho, para que assim as pessoas, ó Deus, sejam luz nesse mundo, sal nessa terra e falem dessa palavra para outras pessoas, que eles sejam canais de bênção, que eles possam, ó Deus, ser visitados de uma forma totalmente inesperada, seja pela igreja, por eles mesmos, que nós fiquemos até confusos com o teu poder, ó Deus, porque quando o Senhor resolve operar, quem é que pode impedir? Então eu te peço a conversão, a salvação, eu te peço o teu cuidado, eu te peço a tua cura, Senhor Deus, sobre essa família, sobre esse pessoal, que eles venham, Senhor Deus, se converter, e que essa igreja seja, Senhor Deus, esteja de portas abertas, que eles possam vir congregar conosco, e que assim nós possamos nos alegrar muitíssimo, porque o Senhor faz coisas sobrenaturais
Obrigado, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos ler o texto? Depois, se alguém puder, só trazer um copo de água, por favor. Vamos lá. Jeremias capítulo 1 diz assim: estas são as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Ananote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias. Muito obrigado. De Josias, filho de Amon, rei de Judá. E durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados cativos para o exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. E eu te designei para que você fosse profeta entre as nações. Então eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que tu és muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, declara o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: agora ponho na sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações, reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar, derrubar, edificar e plantar. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que você vê, Jeremias? Eu vejo um ramo de uma amendoeira, respondi. Quando o Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A palavra do Senhor veio a mim pela 2ª vez, dizendo: o que você vê? Eu respondi: eu vejo uma panela fervendo, ela está inclinada para o lado norte. O Senhor me disse: do norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes da terra. Estou convocando todos os povos dos reinos do norte, declara o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todos os muros que cercam o povo e a cidade de Judá. Pronunciarei a minha sentença contra eles pelo mal que eles têm cometido, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses, adoraram as obras que foram feitas pelas suas mãos. Você, porém, prepare-se, vá dizer-lhes tudo o que eu estou ordenando. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. Hoje faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá. Até aqui. Uma pequena oração. Jesus, fala conosco, toca o nosso coração. A sua palavra é semente, que ela entre dentro de nós. Que a glória do teu nome, mais uma vez, seja manifestada nas nossas vidas e que nós saiamos hoje dessa igreja cheios de fé, renovado pelo poder da tua palavra. O Senhor é maravilhoso e nós acreditamos que o Senhor nos deu a palavra e que o Senhor fala por meio dela. Em nome de Jesus. Amém. O profeta Jeremias foi um homem muito usado por Deus. Ele viveu mais ou menos no ano de 620 antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é conhecido como o profeta chorão, porque ele foi um homem que lamentou e presenciou muitas desgraças no reino de Israel. Ele não era um profeta chorão porque ele era um homem vitimista. Ele foi considerado um profeta chorão porque ele lamentou todas as desgraças que ele estava vendo, porque o povo de Israel não se arrependia. Ele é autor de 2 livros, do livro que tem o nome dele, Jeremias, e do outro livro na Bíblia que se chama Lamentações, onde ele vai falar muitas coisas tristes que ele estava vivendo, justamente porque o povo de Israel não escutou as profecias que Deus colocou na boca dele. O povo de Israel resolveu continuar andando nos seus próprios caminhos. Pois bem, a história de Jeremias começa da seguinte forma.
o pai dele, ele é um sacerdote. O pai dele é um homem importante. Lembrando que o sacerdote, ele tem a função de ministrar diante de Deus. Assim acontecia. Quando uma pessoa cometia os pecados, ela tinha que levar um animal puro diante do sacerdote, e o sacerdote, então, pegava a mão dessa pessoa, colocava na cabeça desse animal puro, certo? O sacerdote colocava a mão por cima e cortava a jugular do animal. Aquele sangue derramado significava, então, que aquela pessoa que tinha pecado, agora ela estava sendo perdoada, porque o sangue tinha sido derramado. Então, Jeremias, ele nasce num contexto onde ele está vendo como Deus manda o seu povo agir. Ele vê o seu pai, então, como sacerdote, como um homem que conhece as Escrituras, como um homem que cumpre os mandamentos de Deus, e por aí vai. Só que esse rapaz, ele não é chamado para trilhar o mesmo caminho do pai dele. Ele não vai ser um sacerdote. Por que eu digo isso? Porque todos que nasciam na tribo de Levi, que é o caso do pai dele e dele, tinham que ser sacerdotes. Mas aqui Deus nos chama para andar em outra situação. Deixa eu dizer uma coisa, eu quero fazer essa ponte. Olha, tem uma coisa muito difícil e que muitas pessoas que são pais vivem com essa culpa dentro do coração. Muitos pais, eles ensinam os seus filhos a andar no caminho do Senhor, certo? E os filhos crescem e às vezes saem do caminho de Deus e andam como se nunca tivessem ouvido falar sobre o Senhor, sobre a palavra do Senhor, sobre arrependimento. E a gente vê, então, muitos pais que, olhando para essa situação, eles vão, por exemplo, no texto de Provérbios 22, verso 6, que diz, ensina a criança no caminho que deve andar e ela não vai se desviar. Então, esses pais olham para essa situação e eles choram, e eles oram dizendo, Deus, aonde foi que eu errei? Eu preguei, eu ensinei, eu falei sobre o Senhor, e o meu filho agora anda fora dos teus caminhos. Veja bem, é necessário que a gente entenda, primeiro, esse texto de Provérbios não é uma promessa. Quando o texto diz, ensina o seu filho o caminho que ele deve andar, e por fim, no final, ele não se desviará, não é uma promessa. Assim como o texto que diz, lá onde Paulo vai dizer, crê no Senhor Jesus, vai ser salvo tu e a tua casa, ele não está dizendo que se crê aquele homem, o centurião, a casa dele vai ser salva. Mas se o centurião crer e passar essa palavra para os familiares, e se eles vierem a crer, aí vai haver salvação. Então, quando um pai ensina um filho, não existe uma promessa de que o filho certamente será salvo. É óbvio que a probabilidade é grande, porque você está falando da palavra do Senhor e o Espírito Santo age através da pregação. Mas nem sempre isso acontece. Então, eu quero nesse dia de hoje te dizer que você não tem culpa pelos pecados dos seus filhos. A Bíblia diz que se o filho comer uva e o seu dente ficar embotado, o pai não tem culpa disso. É quem comeu que o dente fica embotado. Se o pai comer a fruta, e os dentes ficarem pretos, isso não é culpa do filho. E o filho não vai receber uma maldição hereditária por isso. Quem comeu paga pelos seus pecados. É isso que a Bíblia vai dizer, que cada um é responsável pelos pecados que comete. Então, nesse dia de hoje, eu quero, por favor, dizer a você, fique em paz. Jesus sabe tudo que você já fez. Jesus sabe tudo que você faz. E Ele jamais, certo, vai cobrar de você algo que você não pode fazer. Você não é Salvador. Você não é Jesus que morreu na cruz. Só Ele pode fazer algo sobrenatural na vida de um filho, de um neto, de qualquer pessoa que você ame. Fique com essa palavra. O pastor que eu mais gosto de ouvir hoje em dia é o pastor John Piper, um pastor americano que é líder de uma igreja batista lá em Minneapolis. Hoje em dia ele já não pastoreia mais, porque ele já é um senhor de idade, então ele se dedica mais a produzir livros e fazer conferências ao redor do mundo.
E esse homem, ele sempre foi um homem muito de Deus. Abençoou muito a igreja de Deus ao redor do mundo, com as suas palestras, com os seus livros, com as suas pregações. E esse homem tem uma família abençoada, sua esposa, né, e seus 4 filhos. Todavia, ele tem um filho que escolheu simplesmente abandonar a igreja há uns 20 anos atrás, e esse filho dele escolheu não ser cristão e andar de acordo com o que ele queria. E o que acontece? Isso foi usado muitas vezes para que esse pastor, o John Piper, fosse atacado. Atacado da seguinte forma: se ele realmente fosse um pastor íntegro, o filho dele não teria sido desviado. Sabe? Isso é uma covardia, porque a gente não tem esse poder, sabe? Não tem esse poder. Então é uma covardia, por exemplo, você ficar com algum tipo de doença e alguém virar para você e dizer: é porque você não tem fé, por isso que você está assim. É uma covardia quando acontece coisas difíceis na nossa vida financeira, e alguém virar para nós e dizer assim: é porque você não está dando dízimo, o diabo está pegando você. Isso é mentira, é uma covardia. Pessoas que agem dessa forma são lobos na pele de ovelhas. Essas pessoas não merecem estar na frente da igreja de Jesus. São pessoas do mal, são pessoas que não servem ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então, creia no Senhor Jesus Cristo e dessa forma Ele continuará nos abençoando. Pois bem, Deus então, quando vai chamar ele, né, a gente tem aqui o resumo da história dele no começo do capítulo, dizendo que o ministério de Jeremias foi longo, porque ele foi um profeta durante 5 reinados. E durante esses 5 reinados, só o primeiro rei que ele pegou, que era Josias, que foi um homem do bem, que foi um homem que adorou somente a Deus. Depois que Josias saiu, o filho de Josias, o neto e tudo mais, eram homens que deixaram a idolatria entrar dentro de Israel. Todos os deuses vieram para Israel, e o povo adorava tudo aquilo lá dentro de Israel. E Jeremias, depois disso, profetizava, e a gente vai falar o que aconteceu com ele. Mas aqui está a chamada de Jeremias. Isso aqui é uma coisa muito importante que eu e você temos que carregar no nosso coração, para que a gente não tenha medo de viver alguma coisa que pareça ser algo que vem pelo acaso, ou simplesmente algo que nós tomamos uma decisão e Deus simplesmente deixou a gente viver dessa forma. Olha o que o texto diz. No verso 4 diz que a palavra do Senhor veio até Jeremias. Deus falou com Jeremias. Primeira coisa, Deus continua falando. Deus fala com os seres humanos. Deus continua visitando os seres humanos. E nós precisamos crer nisso. Se de alguma forma isso parece uma loucura para você, essa é a primeira oração que tem que ser feita. Deus, me ajude a entender quando o Senhor falar. Para mim isso era uma loucura, né? Quando um amigo meu falou para mim de Jesus, que eu tinha 15 anos, e ele falou assim: Jesus fala com a gente, né? Eu falei: eu não entendo isso. Isso deve ser loucura, coisa da cabeça, ou então ele pega a Bíblia e fala que Jesus está falando, eu entendo. Mas eu não consegui entender que Jesus, de fato, falava conosco, ao nosso coração, e Jesus guiava a nossa vida, né? Então, se de alguma forma você tem essa compreensão de que Cristo ele não está vivo a ponto de falar com você na sua intimidade, a primeira oração é: Senhor, me dá graça para ouvir o Senhor, porque o Senhor continua falando. Verso número 5. Antes de eu te formar, é o que Deus falou para Jeremias: antes de eu te formar no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu te separei e te designei para ser profeta entre as nações. Nós estamos diante de um texto que diz que Deus nos conhece antes mesmo de nós sermos formados no ventre da nossa mãe. Davi escreveu algo da mesma forma no Salmo 139, quando ele diz assim: Deus, Ele me conhece aí quando eu estava no ventre da minha mãe e eu ainda nem tinha uma forma de vida, eu nem ainda tinha a forma de um bebê, mas ali, pelo embrião, Deus já me conhecia. Então, o fato é, Deus não nos deixou chegar à terra e simplesmente nós andamos por aí
e pelo acaso do destino a gente cruzou com alguém que falou de igreja, falou de Jesus, e a gente veio parar nesse meio. Nós temos um Deus que nos chamou desde o ventre da nossa mãe. O nosso Deus, ele conhece as coisas muito antes do que eu e você possamos imaginar. Eu quero que você entenda que o Jesus que a gente serve, ele não trabalha por acaso, sabe? As coisas que estão acontecendo comigo e com você na sua vida hoje, elas não estão acontecendo só fruto das decisões que você tomou há 5 anos atrás. Jesus conhece você na sua trajetória toda. O Salmo 139 diz assim: Deus escreveu todos os meus dias no seu livro. Você diz, pastor, isso é loucura. Não, isso é a Bíblia. A Bíblia diz que Deus nos conhece, conhece o nosso andado, conhece o nosso passado, conhece cada trajetória, cada passo que a gente deu até hoje, sabe de todas as coisas que a gente fez. E você vai dizer, pastor, então quer dizer que Deus fez tudo e era para ser assim? Você e eu tivemos as nossas responsabilidades pessoais nas atitudes que nós tomamos. Cada um é responsável pelas suas atitudes, e as atitudes, certo, elas têm consequência. Todavia, esse Deus Todo-Poderoso te guiou até aqui com a mão forte. Como diz em Isaías, que sempre vem uma voz por detrás de nós, e ela sopra dizendo, esse é o caminho que você tem que seguir. O que eu quero dizer é o seguinte, que ao mesmo tempo que nós tomamos decisões, e Deus, sabendo dessas decisões, nos permite ter as consequências dela, Deus também nos criou de forma soberana e tem nos guiado com a sua mão poderosa, sem tirar a sua mão em nenhum momento da nossa vida. Até mesmo naquele momento mais difícil, que parecia que tudo ia acabar, Deus estava com a mão lá. Deus estava com a mão lá. Então existe um mistério. A gente não consegue entender exatamente como Deus está nos cuidando em todos os momentos e como a gente ainda toma decisões ruins. Mas essas duas coisas, elas andam de mão dadas, certo? E o que eu preciso que você entenda agora é isso, porque eu já sei que você entende que as decisões que você toma influenciam o seu futuro. Mas talvez o que tem faltado para que eu e você entendamos hoje é que Deus está com a mão na nossa vida em cada detalhe, em cada momento, em cada segundo. Deus está sempre cuidando, soprando, falando e mostrando para nós que nós fomos formados com uma missão. Ele nos deu uma missão. Ele disse para esse rapaz, esse garoto, eu te formei no ventre da tua mãe. Eu te separei lá para você ser profeta. Então o que você vive hoje não é só fruto das suas escolhas, é fruto de um destino. Deus tem um destino, um propósito, uma missão para cada um de nós. E nós sabemos que se hoje nós estamos aqui, não foi porque nós escolhemos, foi Deus que nos escolheu. Jesus diz assim, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês, para que vocês pudessem vir e dar fruto, e o fruto de vocês prevalecer. Jesus diz em João capítulo 6, no verso 37, todos o que o Pai me der, que o Pai, o Senhor, traz até mim, Jesus dizendo, eu não jogo nenhum de vocês fora, porque foi o Pai que me trouxe, e eu vou cuidar, eu vou transformar, e vocês vão ficar do meu lado até o final. Não pare de crer na soberania de Deus. A Bíblia diz que o nosso nome está escrito nas mãos do Senhor. Deus está cuidando de cada detalhe, de cada passo. O que você e eu não entendemos agora, nós podemos orar com segurança dizendo, Deus, eu não sei, mas o Senhor é soberano, está no controle de tudo e eu entrego nas suas mãos para que as coisas possam acontecer. Creia, então, que o Jesus, que o Deus que nós servimos, Ele é muito maior do que a minha mente e a sua mente conseguem imaginar. É por isso que a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, que os caminhos de Deus são melhores do que os nossos. Jeremias entendeu isso e ele escreveu no capítulo de número 2, ele disse assim, como um homem pode falar e fazer acontecer se Deus não tiver decretado?
Quem é o ser humano que pode se levantar e dizer, eu vou me levantar e vou assinar esse decreto, se Deus não tiver primeiro ordenado que esse decreto fosse feito? A Bíblia diz o seguinte, se não fosse a permissão do Senhor, Faraó não tinha perseguido o povo de Israel. O Faraó perseguiu eles até onde Deus quis. Quando Deus quis que eles parassem, aconteceu o que aconteceu. O Jesus que a gente serve, ele tem o controle de toda a história, certo? De toda a história. Não são só as pessoas boas que estão nas mãos de Deus, os maus também estão. E o Senhor está o quê? Travando uma batalha ao nosso favor. E é o que ele vai dizer a Jeremias, porque ele vai dizer para Jeremias o seguinte, olha, você vai profetizar que o povo de Israel vai passar aqui vai ser a maior humilhação da vida deles. Pior do que os 400 anos de escravidão lá no Egito é o que eles vão passar. E você vai profetizar. Sabe o que Jeremias falou? Senhor, eu sou muito novo, eu não sei falar. Provavelmente ele tinha menos de 14 anos. Porque os judeus, né, o garoto, ele fazia o bar mitzvah. O bar mitzvah é uma festa judaica que é comemorada quando o garoto faz 14 anos. Ele tem que chegar na frente dos mestres da lei e citar, não é, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, né, ele tem que citar de cabeça, de cor. Então, quando ele faz 14 anos, ele já é considerado, né, um adulto. Né? Então, a partir dos 14 anos, o rapaz já ia para a guerra, já se casava, era assim que funcionava entre os judeus. Quando ele diz, Senhor, eu sou muito novo, ainda não sei falar, provavelmente ele tinha menos de 14 anos. E Deus está chamando ele. Para você ver que o nosso Deus, ele sempre pega pessoas que se consideram incapazes. Né? Na verdade, a forma dele falar, eu sou muito novo, ela pode tanto significar humildade, como também falta de coragem. Tem uma mistura aí. Moisés falou mais ou menos a mesma coisa, né? Deus chamou ele, só que Moisés já tinha 80 anos. Moisés falou, Senhor, eu não sei falar, eu sou um homem de língua pesada, né? Em outras traduções, eu sou gago. O Senhor disse, eu chamei você, e você vai lá e vai falar a minha palavra, e aquele povo vai ser liberto. Da mesma forma para Jeremias, eu chamei você. Senhor, eu sou muito novo. Rapaz, eu vou colocar a palavra na sua boca, e você vai falar isso vai acontecer. E se alguém se levantar contra você, está se levantando contra mim, porque você não vai estar falando a sua própria palavra, você vai estar falando a minha palavra. É o que Deus está dizendo. Você vê quando Deus vai chamar também Gideão, Gideão diz assim, Senhor, eu sou capaz não. Eu sou o menor da minha família, eu estou até escondido aqui, ó, no lagar, malhando trigo, eu não posso ir. Deus diz, eu escolhi você, e você vai. Ah, Senhor, então me dá sinal. Deus deu um monte de sinal para ele. Não tinha como ele fugir. E aí sabe o que Deus falou depois de dar um monte de sinal para ele? Falou, agora o negócio, o Gideão, você vai acordar de madrugada e vai meter o pé nesses postes ídolos tudinho na casa do seu pai. Poste ídolo eram as estátuas de outros deuses. Senhor, o Senhor quer que eu meta o pé, vai quebrar tudo aqui na casa do meu pai, vai rolar confusão lascada. Eu já te dei todos os sinais que você precisa. Começa por aí, mete o pé, quebra tudo. O cara chegou de noite, quebrou tudo na casa, né, saiu quebrando tudo no meio da rua, e a partir dali começou então, né, uma revolta que fez com que o povo de Israel se retornasse para Deus. E Gideão, ele é considerado um juiz nas mãos de Deus, né, um dos juízes ali no livro dos Juízes. Pois bem, então o Senhor chama esse garoto, e o Senhor é soberano então em falar para ele que mesmo ele sendo jovem, ele foi chamado. Olha, Deus só chama pessoas com algum tipo de incapacidade. Sabe por quê? É na incapacidade que a dependência de Deus acontece. É quando existe incapacidade em nós, é que nós não vamos roubar a glória de Deus. Quando existe incapacidade, quando alguma coisa grande acontece, a gente diz, glória a Deus. Ai de mim, foi o Senhor. Eu não dou conta, eu não posso. Então, sempre que Deus nos chama para alguma coisa, vai existir limitação, vai existir coisas que você vai dizer, eu não posso ir, os meus dons não chegam até aí, os meus talentos, a minha força emocional, a minha condição financeira, não chega. E Deus chama pessoas assim, porque são essas que vão honrar a Deus. É por isso que Jesus chamou Davi, né? Os irmãos de Davi sabiam que era tudo altão, homem de guerra,
Os caras tudo mais de 1,80 m de altura, tudo servia no exército. O único filho que Jessé tinha que não servia no exército era Davi, por causa do tamanho dele. Ele era um rapaz de baixa estatura e a Bíblia diz com o rosto, né, com tons afeminados. Ele tinha um rosto, sabe, bonitinho. E o que acontece? Isso era mal visto na época em Israel. Porque um homem que tinha um rosto bonitinho não era considerado um homem para ser guerreiro. Tinha que ter um rosto igual os judeus, né? Naquela época tudo tinha um rosto cascudo. Então era o único que foi para a guerra. O que acontece? Quando o profeta entrou na casa dele, o que aconteceu? O profeta entrou, olhou para todo mundo, cada um que ele ia olhando, ele ia ser, esse aqui é o maior, talvez é o mais forte, e Deus ia dizer no coração do profeta, não escolhi esse para ser rei, olhava para o povo, não escolhi para ser rei, não escolhi. Cadê? Você não tem mais filhos não, Jessé? Tem um, mas ele é pequeno, ele está cuidando das ovelhas. Chama esse menino, ninguém vai sentar para comer enquanto ele não vir. Quando Davi entra na sala, 1,70 m de altura, bonito, o rosto, né, bem bonitinho, o profeta então vê Deus falar forte lá dentro do coração dele. Olha, esse aí é que eu escolhi. Porque o homem enxerga de uma forma, a aparência. Eu, o Senhor, enxergo o coração. Pode derramar um azeite nesse rapaz, que ele é o futuro rei de Israel. Naquele momento ali, então, toda a família de Davi ficou sabendo que ele era o próximo rei de Israel. Porque aquele rapaz pequeno, quando ele pega uma pedra e derruba um gigante, a glória é de Deus. Se é alguém igual Isaú, igual Saul, que era o rei, que tinha 2,15 m, e se de alguma forma ele consegue derrubar Golias, que tem 2,75 m, talvez ainda a glória vá para Saul, desculpa. Mas agora quando é Davi, e está ali, todo mundo sabe que é por Deus. Sabe o que Davi falou antes de jogar a pedra? Ele disse assim, você está vindo contra mim, ele falou para Golias, com espada, lança, escudo e arco. Eu estou indo contra você no nome do Senhor dos Exércitos. E hoje eu vou pegar você, vou arrancar sua cabeça e dar para os animais comerem. Quando ele fala isso, ele está falando no nome do Senhor. Toda a coragem que Deus colocou no coração dele para ele dizer, hoje Deus está te entregando nas minhas mãos, é porque essa coragem veio da fé, do Espírito de Deus que estava nele. E não nada que ele possuía. É Deus. Deus que faz todas essas coisas. Como João Batista disse, é necessário que eu diminua para que o nosso Deus, para que o nosso Cristo cresça dentro de nós. Então o Senhor disse a ele, não diga que você é muito jovem. Aonde eu te enviar, aonde eu ordenar que você vai, não tenha medo deles, porque eu vou te proteger. Verso 9, o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca e disse, agora eu ponho as minhas palavras sobre você. É Deus que põe as palavras sobre nós. Agora, verso 10. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar, derrubar, edificar e plantar. Ele está dizendo, as palavras de profecia que você vai falar, elas vão levantar certos lugares, derrubar outros, arrancar outros, ressurgir com outros, porque é a minha palavra. E esse jovem, então, ele vai profetizar. A vida dele não foi fácil. Ele teve um ministério de mais ou menos 50 anos como profeta. E ele sofreu bastante, sabe? O fato de Deus falar que sempre esteve com ele foi verdade. Mas o fato também é de que Deus nunca prometeu a ausência de aflições. A Bíblia não diz que o sol nasce sobre o ímpio e o justo. Jesus não disse que o mundo teria aflições. Ele foi fiel até o final. Só que ele passou por momentos difíceis, onde ele foi jogado dentro de uma cisterna, certo? Uma cisterna cheia de lama. Deixaram ele lá por dias, sem comida, sem bebida. E sabe o que ele falou nisso? Está lá em Jeremias 20. Ele diz assim, Senhor, o que é isso? Eles estão me fazendo mal, eu falo a tua palavra dia e noite, eles não conseguem entender. É um povo surdo, é um povo cego, não consegue entender. E eu já falei para mim mesmo, eu não vou mais falar da palavra do Senhor para esse povo, porque eles não querem a palavra. Senhor, mas não tem jeito. Tem um fogo que arde dentro de mim, que me impede de parar de falar as tuas palavras.
As tuas palavras continuam vindo no meu coração e eu continuo gritando para esse povo que eles devem se converter dos seus pecados, porque só há salvação no Senhor. Então ele está dizendo, não importa a dor que eu passo, Deus sempre estará comigo e eu nunca desistirei de Deus também. Então, uma coisa é fato, eu sei, eu e você, sabemos que Deus está conosco em todos os momentos, mas eu e você, a partir de hoje, precisamos dizer, nos momentos das nossas dificuldades, Deus, eu também vou continuar com a minha mão pegada na tua, nessa luta que eu estou passando. Porque é um relacionamento. Nós temos um relacionamento com Deus, onde nós vivemos junto com o Senhor. Não dá tempo da gente continuar mais, porque a gente precisa ceiar. Mas Jeremias fala uma coisa no capítulo 10, que é muito importante. E eu queria só ler o capítulo 10, um versículo só, que é o versículo número 23. A pregação de Jeremias é o seguinte: se convertam, porque se vocês se converterem, Deus vai permitir com que, igual o texto falou aqui, com que uma panela, certo? Fumegando, a panela de pressão, estourando tudo, venha do norte e vai pegar vocês. Essa panela que vem do norte era os babilônicos. Jeremias foi que profetizou, ele disse assim, essa panela pegando fogo, vai descer até vocês, vai derrotar vocês, vocês vão ficar 70 anos presos. Sabe o que Israel fez? Israel disse assim, jamais. Deus nunca vai deixar o povo dele ser destruído. Não, isso não existe. Sabe? Porque eles eram o povo de Deus, eles sabiam que Deus estava com eles. Eles acostumaram muito com aquela vida ali na época dos juízes. Vocês lembram? O povo ia, pecava, o que acontecia? Deus levantava um juiz, o juiz ia lá, libertava o povo das mãos do inimigo, e aí o povo ficava fiel a Deus por um tempo, aí depois vinha a infidelidade, eles eram derrotados. Assim, um ciclo de mais ou menos assim, 10 anos de alegria, 6 anos de tristeza, 20 anos de alegria, 20 anos de tristeza, um ciclo assim, sabe? Virou um ciclo vicioso. E então quando ele aparece dizendo 70 anos, o povo escarneceu dele. Sabe o que fizeram com ele? O sumo sacerdote da época mandou amarrar ele num pau no meio do deserto, certo? E ele ficou mais de um dia inteiro exposto, né, com a cabeça lá, tomou chibatada e ficou com a cabeça exposta ao sol. E depois, quando ele levantou, ele continuou profetizando. E aí o pessoal disse, tá vendo? Ele tá louco. Ficou com a cabeça tão debaixo do sol que está aí falando loucuras agora. Mas não, ele sempre continuou falando essa palavra. Por 50 anos, gente, falando isso e dizendo, pessoal, se arrependam, se arrependam. Olha, se você olhar a Bíblia, a coisa que Deus mais cobrou de Israel foi o quê? O primeiro e o segundo mandamento, que é, não adore outros deuses além do Senhor. Não façam nada que está no céu, na terra ou debaixo da terra. Não faça escultura e adore. Está escrito, é o segundo mandamento. Diz que a gente não pode dobrar o joelho diante de nada, né? Nem de nenhum apóstolo, nem de nenhum cantor, seja o que for. Então, assim, a gente precisa entender que esses dois mandamentos, eles são, né, responsáveis por todo o sofrimento que Israel passou no decorrer de todo o Antigo Testamento, que era para ser uma época abençoada, uma época que estava na terra deles, manava leite e mel, e eles abandonem a idolatria, e o povo não abandonava. Então, isso é uma coisa para nós, sabe? Eu não quero ser repetitivo nisso, que as pessoas me veem falar, mas tudo aquilo que você ama mais do que Deus é idolatria. E se você continuar orando e dizendo, Deus, eu quero que a sua vontade seja feita na minha vida, Deus vai sacudir você e vai arrancar esse ídolo do seu coração, tá? Vai doer? Vai, mas vai ficar tudo bem depois. Então, é assim que costuma dizer, quando a gente tem um ídolo no coração, Deus faz uma cirurgia profunda dentro da nossa alma e arranca aquilo que a gente ama mais do que Ele. Então, se nós amamos o dinheiro mais do que Deus,
Mas chega um momento na sua vida que você diz assim, eu não consigo e não quero mais viver só pensando em dinheiro. Estou morrendo. A minha alma está morrendo pensando só nisso. Tanta preocupação e estresse. Você diz, Deus faz a sua vontade na minha vida. Deus ele vai abrir a sua alma no meio e vai pegar esse ídolo que se chama Mamon e vai arrancar daí. E vai doer muito, muito, mas vai passar essa dor. E quando essa dor passar, a graça que Deus vai colocar dentro do seu coração vai ser tão grande que Jesus vai falar com você em todas as esferas da sua vida. Nada mais vai ficar oculto. Você vai entender as direções que Deus tem para a sua história. Para encerrar, então, o que eu disse aí, no capítulo 10, versículo de número 23, ele disse o seguinte, olha, eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o seu dirigir os seus passos. Jeremias ele tinha certeza de uma coisa, que não era do ser humano, certo, a autoridade para dirigir os seus próprios passos. Deus está por detrás de nós nos dirigindo. A Bíblia diz, sabe o que também? Muitos são os planos do coração do homem. Mas quem que define o final? Deus. A Bíblia diz assim que o nosso coração são como águas profundas, certo? E tem coisas muito profundas dentro de nós. Mas Deus só faz sair, só faz chegar à tona aquilo que Ele quer. Deus, Ele é o Senhor que faz as coisas se cumprirem segundo a sua vontade maravilhosa. Então, todas as coisas em Deus, quando você abandona a idolatria, você então começa a entender claramente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e que foram chamados segundo o seu propósito. Porque nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, certo? Só tem medo de Deus errar aquele que ainda tem a idolatria que precisa ser arrancada. Só não conseguiu entender que tudo coopera para o bem, que Deus está em tudo, por detrás de tudo, aquele que ainda precisa ter algo, né, arrancado de dentro de si. Então, é baseado nisso que eu quero que a gente faça essa oração nesse dia de hoje. Você pode se colocar de pé, por gentileza, para a gente orar? Eu gostaria muito de continuar, mas a gente continua em outro momento, por causa que nós temos a ceia. Ore comigo, ore pedindo essa fé, essa graça. Ore pedindo, Senhor, se existe algo, algum tipo de ídolo, arranca e me faz ouvir a Tua voz em tudo na minha vida. Senhor, essa é a nossa oração. Nós nos colocamos na Tua presença. Nós te pedimos que o Senhor possa arrancar da nossa alma qualquer tipo, Senhor Deus, de ídolo que nos atrapalha de ouvir a Tua voz. Se muitas vezes o Senhor tem falado e a gente tem dito, ó Senhor, eu não posso, eu sou incapaz, nos ajude a entender que todos os que o Senhor chamou, eles eram incapazes porque tinham as suas debilidades. Mas o Senhor escolhe esses mesmo, escolhe os pequenos, escolhe os que são falhos, escolhe os que não conseguem por si mesmo, pela sua própria força. Deus, então, todas essas dificuldades, incapacidades, problemas que nós vivemos, são formas também do nosso coração ser lapidado e estar num estado de humildade ao qual nós podemos confiar toda a nossa vida diante do Senhor. Deus, eu quero colocar o meu coração na Tua presença e te pedir, seja feita a Tua vontade. Eu quero orar por essa igreja e te pedir, seja feita a Tua vontade na vida de cada irmão e irmã minha que estão aqui reunidos. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor encha os nossos corações com o Teu poder nesse dia de hoje, com a Tua graça sobrenatural. Que nós possamos, ó Deus, ser tocados por Ti de uma maneira sobrenatural. Eu te peço, ó Deus, perdoe os nossos pecados e nos permita participar da ceia do Senhor nesse dia. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, a ceia do Senhor que representa a Tua palavra, a Tua vinda à terra, a Tua morte na mão dos pecadores, a Tua ressurreição, a Tua segunda vinda.
que a igreja continue crendo nisso e que nós possamos estar preparados para ceiar. Nós queremos colocar os elementos na tua presença desde já e pedir a Deus que nesse dia de hoje o Senhor seja exaltado e que as nossas forças sejam renovadas em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar.